Ah, então, boa noite para quem vai ver depois aí a live vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, para que alguém possa ver depois, caso interesse o assunto, né? O assunto de hoje, na nossa live novamente voltada para o assunto de prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, não é só dinheiro, é você ser uma pessoa próspera como um todo, né? Seja na execução do seu trabalho, seja uma prosperidade na sua família, na condução da sua família, em vários aspectos, né? Então, prosperidade é tudo isso. E aí, eu venho falando, né, nas lives anteriores, eu já fiz seis, essa aqui é a sétima. Eu venho falando sobre assuntos que são importantes antes de você se tornar um milionário, antes de eu falar aqui como é que você pode ter um dinheiro extra, como é que você pode fazer uma nova renda, como é que. Antes de falar tudo isso, a gente precisa desconstruir algumas coisas. Eu já falei de temas que, a princípio, as pessoas pensam que são positivos, né? Por exemplo, eu falei sobre estabilidade. Quem que não gosta de estabilidade, né? Mas eu trouxe esse tema aqui como algo negativo, que na verdade a estabilidade ela nos atrapalha, né? De crescer, de prosperar, de ir para frente. E eu falei também já aqui de alguns pontos negativos e como é que a gente pode tratar isso. Eu dei uns exemplos meus, vou sempre fazer isso, para que a gente possa clarificar e entender melhor esses problemas, para que a gente possa atuar melhor em cima deles e resolvendo esses problemas, a gente poder prosperar, a gente poder decolar em nossas vidas, né? Sair do nosso lugar. Então, hoje o assunto é insegurança. O assunto insegurança não está ligado somente à prosperidade. Existem vários outros aspectos profissionais, emocionais, relacionados à sua família, relacionados a relacionamentos que você tem, né? Tem muita gente que é muito inseguro devido a relacionamentos, devido a ter muito ciúme, devido a não ter uma boa autoestima. Então, o assunto insegurança, ele tange, ele passa, permeia por várias áreas de nossas vidas. Ele nos impede de crescer em várias áreas de nossas vidas, em todos os aspectos, né, como eu coloquei aqui. Então, pessoal, a insegurança, ela nada mais é que um estado emocional caracterizado aí por sentimentos de dúvida, de incertezas, de falta de confiança em si próprio, né? A gente até pode pensar assim, Sócrates, mas quando eu estou num relacionamento, às vezes eu não tenho confiança no outro, por isso que eu fico inseguro. Não, não. A insegurança, na verdade, é sua, é sobre você, né? De não se sentir bem o necessário, de não se sentir bonito o necessário, de não se sentir um homem o necessário, de não se sentir uma mulher o necessário, para você primeiro se amar, né? Para depois amar o próximo. Então, as pessoas que elas são inseguras, elas não, geralmente não sentem um amor próprio muito grande ou é quase nulo, né? E o que leva a ter essa sensação e esse sentimento, na verdade, de insegurança de maneira muito forte. Insegurança também está relacionada ao medo, né? A gente vê os dois muito casados, né? A gente tem medo porque tem insegurança, a gente tem insegurança porque a gente tem medo. E esses medos, eles vêm de traumas, né, de nossas vidas, eles vêm de coisas que aconteceram no nosso passado, vai vir de vários lugares, né, de coisas que a gente nem nunca imaginou, mas que vieram de lá, né? Como, por exemplo, de repente você estava numa sala de aula, quando você era criança, e você queria apresentar uma ideia, né, apresentar um algo, falar um algo no contexto daquela aula que você estava, e um professor foi lá e trancou você. Ou outros alunos daquela turma, por bullying ou por várias outras coisas, foram lá e te cortaram.
E pode ser que você nem tenha percebido, mas pode ter sido essa a causa raiz do problema da sua insegurança, do problema da sua vontade, ah, de querer falar em público, mas aquele medo que você sente, aquela insegurança do que eu vou falar, né? Então, quando eu digo que os traumas e esses bloqueios que nos acontecem, acontecerem em momentos que a gente nem nunca imaginou que fosse aquilo, muitas vezes é. E a gente é importante que a gente possa identificar isso, para que a gente possa se desbloquear, para que a gente possa entender, não, foi naquele momento. E como é que eu sei disso, né, Sócrates? Nem sempre vai saber. Às vezes com uma terapia, às vezes com um tratamento, né, com psicológico, você sim vai identificar. E identificando, você vai entender melhor a situação que aconteceu, o contexto que você estava, para que você possa tratar aquilo. Se torna muito mais simples. Eu vou só adiantar um ponto aqui em relação à insegurança, que faz parte do tratamento, é o autoconhecimento. Quando eu me conheço, fica mais fácil. Quando eu sei o que aconteceu, quando eu sei as situações que me levaram àquilo, fica mais fácil o meu tratamento, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, o medo em relação a si mesmo ou às nossas habilidades. Você que é administrador, você que é enfermeiro, você que é um desenvolvedor, um programador, seja o que você for, você sabe o que você tem que fazer, mas existe um medo muito grande de errar, mas existe um medo muito grande de como é que eu vou estar apto ao mercado que eu quero trabalhar, a um setor que eu quero trabalhar, que eu quero atuar. A falta de confiança é muito grande em si próprio. E essa insegurança, ela só cresce em relação a isso, nos impedindo de fazer aquilo que a gente quer. Vou contar alguns exemplos meus em relação a isso. Pessoas inseguras, pessoal, elas frequentemente se sentem inadequadas. Olha só, elas se sentem inadequadas em alguns lugares. Elas se sentem inadequadas de realizar tal atividade, mesmo sabendo que elas sabem fazer aquilo. Então, as pessoas me perguntam, Sócrates, qual que é o seu segredo de poder fazer uma palestra, por exemplo, de poder fazer uma live como essa, por exemplo? E eu já dei palestra, gente, para mais de 500 pessoas. Então, para mim, presencialmente, né, na frente de todas elas. Então, para mim, isso tendo duas pessoas, três pessoas como tem nessa live aqui, ou 300 ou 3.000, para mim é a mesma coisa, né? Obviamente, eu estudei o assunto, eu li sobre o assunto, eu pratiquei, vou falar um pouco sobre essa prática também, mas eu me senti inadequado para poder fazer uma palestra. Eu vou falar sobre isso já. Então, quando que eu comecei a me desinibir em relação a isso, né? Foi lá na igreja. Eu participava muito da igreja. Eu continuo católico, mas eu não consigo participar como antes por conta do tempo. Então, eu participava muito da igreja e eu via os jovens da minha idade já indo lá na frente, pegando no microfone, etc. E na época eu era extremamente tímido. Para quem me conhece, pode estar me chamando de louco agora. Sócrates, tímido? Mas nunca no Brasil. Mas sim, eu era extremamente tímido. Era uma criança, assim, e adolescente, pelo menos até os 16 anos, até os 17, muito tímido. Eu andava olhando para o chão e quando sem querer eu olhava para alguém, eu pedia desculpa. Era nesse nível, era nesse nível. E eu vi o quanto isso me atrapalhava, né? De poder me relacionar com os meus amigos, de poder fazer novas amizades, de poder paquerar, de poder procurar uma namoradinha na época. E me atrapalhou bastante isso. E eu me sentia triste com isso. Eu, como jovem, eu me via naquela situação e eu ficava muito triste com aquela situação. E chegou um momento que eu disse para mim mesmo, cara, eu não quero ser assim. E eu ficava vendo jovens da minha idade dando palestras, cantando. Eu sei tocar violão. E aí, cara, eu digo, eu podia tocar. E até comecei a tocar lá com eles, mas eu ficava no meu cantinho lá, sem ninguém me ver, sem ninguém me ouvir, né? Só tocando o violão mesmo. E eu dizia, pô, eu quero também fazer isso.
Eu quero poder palestrar, eu quero poder. Por que que eu não faço? Eu ficava me perguntando com aquilo, aquilo me agoniava muito. E é por isso que eu falo que muitas vezes em nossas vidas, nós estamos amarrados à nossa própria decisão, a nossa própria decisão de agir, de sair do lugar, né? Então, na época, e olha só, eu era jovem, eu decidi, cara, eu não quero ser mais tímido. E na mesma hora que eu decidi, eu liguei lá pro coordenador lá da igreja e disse, cara, eu quero dar uma palestra. Aí o coordenador lembra até hoje, você dá uma palestra? Porque ele já me conhecia, eu vivia calado, eu via, né? Quando pediam para falar alguma coisa no grupo, eu falava duas, três palavras, gaguejando, gaguejava muito, inclusive. E aí, eu disse, sim, eu quero dar uma palestra. Tá bom, né? O cara marcou lá a palestra, era acho que 2 semanas para frente. E eu estudei muito sobre o assunto, estudei muito sobre o tema, e, gente, fiz a primeira palestra. E a minha primeira palestra foi uma merda, velho. Foi muito ruim. Nossa, assim, ó. Eu não sei como o povo entendeu algo, acho que não entenderam nada, né? Foi muito ruim, gente. Eu gaguejava, eu trocava as palavras, foi horrível. E eu poderia ter me travado a partir daí. Não, isso não é pra mim, nunca mais eu vou entrar nessa seara aí. Mas, gente, novamente, eu coloco o ponto da decisão aqui. Eu decidi que eu não ia desistir. Cara, não quero ser mais assim e eu vou fazer até melhorar. Pedi para marcar outra palestra. Aí, como foi muito ruim a primeira, né? A gente conversar, Sócrates, talvez esse não seja o seu dom. E aí, veja, não era maldade das pessoas, lógico, não estou dizendo isso. Mas o meio, às vezes, quer nos diminuir. O meio, às vezes, as pessoas, enfim, querem nos despromover. E a gente não pode permitir que isso aconteça. E eu fiquei insistindo, eu quero fazer, eu quero fazer. E marcaram uma segunda palestra para mim. Quando foi no dia dessa segunda palestra, foi boa, pessoal? É claro que não. Mas foi melhorzinho, né? Eu já comecei a falar uma coisa ou outra nova, né? Na terceira palestra, pessoal, já foi melhor, né? Lá pela oitava palestra que eu decidi fazer, é que as pessoas entenderam o que eu queria falar, né? Agora, eu não desisti. Eu decidi, e olha que eu era jovem, eu decidi que eu ia continuar. Ponto final. Eu decidi que eu não queria ser mais tímido. Ponto final. Aquela insegurança que eu tinha, aquilo me fazia mal. Aquilo me consumia de um jeito assim terrível, né? Terrível. A Laís falou aí, já o TCC foi um sucesso. Foi, meu TCC, assim, ó, todos os meus, isso na faculdade, né? Todos os meus amigos lá da faculdade, tudo nervoso e tal, e eu, nossa, eu sei falar sobre o assunto, eu já sei palestrar. Meu Deus, eu que mandei lá na banca, né, que fez a minha análise, né, do meu TCC. Então, apresentei tudo, coloquei tudo. Aninha, tudo bem, Aninha? Tranquilo? Nossa, assim, ó, foi absolutamente um sucesso meu TCC, né? Teve até uma professora que quis me denegrir lá, falando que eu copiei textos de uma outra pessoa, não tinha copiado nada. Nem foi o seguinte, prova agora que eu copiei isso aqui. Onde que eu tirei isso? Qual foi o... Nossa, coloquei ela no lugar dela, ficou quieta lá, né? E aí enfim, segui em frente, né, com o meu TCC. Então, voltando lá para a igreja, além da palestra, pessoal, eu queria cantar também. E na época que eu decidi cantar, o que que aconteceu? O coordenador da música saiu. Ele, enfim, foi para outro lugar. E aí precisava de alguém, não tinha ninguém, só tinha eu. De cara, vai tu, tem que ir tu mesmo, né? Serginho, tudo bem, amigo? Lá a frase de cima, falei sobre o TCC, o primeiro. Não entendi não, Laís. Depois tu fala aí o que que é. E aí só tinha eu para poder cantar. Então eu fui lá, pessoal. No primeiro dia que eu fui cantar e tocar, eu só fazia tocar no meu cantina. No primeiro dia que eu fui cantar, nossa, assim, ó, foi muito ruim. Meu Deus, eu trocava a letra da música, colocava a letra de uma na melodia de outra, assim, foi horrível. Mas eu não desisti.
decidi que eu queria continuar, que eu queria seguir em frente com aquilo, e eu fiz, né? Então aquilo me ajudou bastante. Tanto que quando eu entrei na empresa que eu trabalho até hoje, eu fazer palestra para mim, falar em público e tal, foi muito bom, né? Foi muito bom e foi muito fácil para mim. Inclusive nas minhas primeiras palestras, hoje eu já mudei um pouco a minha forma de palestrar, mas nas primeiras palestras pela empresa eu usava métodos que eu tinha lá na igreja nas minhas palestras, era bem interessante. E funcionava bem, o público atendia, enfim. Obrigado, Aninha, pela referência. Mas é isso, a insegurança, né, causa muita coisa negativa na gente. A insegurança gera traumas. A insegurança te trava de falar com alguém coisas simples. Tem funcionário meu que eu tenho que ficar a todo momento. A pessoa, não, Sócrates, mas eu já mandei mensagem para a pessoa. Tá, faz o seguinte, liga para ela. Não, Sócrates, mas eu já mandei um e-mail, a pessoa não respondeu. Fulano, liga para a pessoa, muito mais fácil. E fica evitando ligar porque o fulano tem um cargo maior. Olha só, eu já tive muito problema com isso também, né? De falar com o superior meu simplesmente pelo fato de ser superior. Mas de onde veio isso, Sócrates? Pode vir de várias formas, vários momentos que já aconteceram em minha vida, mas eu pude tratar isso também. Tratar por quê? Porque eu me autoconheço, eu tenho essa facilidade, né, de praticar esse autoconhecimento. É como se fosse uma alma saindo do corpo, sabe? Eu estou naquela situação e eu tenho uma capacidade de me deslocar em relação àquilo ali e começar a me ver de longe. Como é que eu estou atuando? Por que que aconteceu isso comigo? Por que que eu fico nervoso? Por que que eu travei na hora? E eu não sou perfeito, gente. Eu travo até hoje com algumas situações, mas eu aprendo com elas. Essa é a diferença. E eu decido que eu não vou continuar, que eu não vou permanecer naquela situação, né? E isso me muda, isso me transforma, porque a cada pequena vitória, eu falei das palestras que eu dava lá na igreja, né? A primeira foi horrível. Foi uma coisa assim que eu não sei como me aceitaram de volta ali. Mas eu não desisti. E na segunda foi horrível também, mas foi menos horrível. E, gente, esse menos horrível já foi uma vitória. Já foi sabe, um resultado. Você que está me ouvindo, independente se você já está bem de vida, se você não está bem de vida, se você já está próspero ou não, enfim, você precisa trabalhar muito com a palavra resultado, porque cada pequena vitória que a gente tem é um resultado que a gente alcançou. E a gente tem que vibrar, e a gente tem que se utilizar disso para poder dar o primeiro passo. Aquela palestra foi horrível, a segunda foi menos horrível. Vitória, resultado, né? A terceira palestra foi menos horrível, mais vitória, mais resultado. E, gente, esses resultados foram me motivando. E isso acabou me desenvolvendo uma liderança muito grande, e por isso que eu falo também no meu canal sobre liderança, que eu já passei por várias situações. Obviamente, eu tenho muito que aprender. Tenho 37 anos ainda, muito novo, hein, gente? Mas tenho muitas situações ainda para passar na minha vida, mas assim, eu já aprendi bastante, né? Fora o que eu já passei na minha vida pessoal do meu passado, que está lá no YouTube também, fiz um vídeo recente falando sobre a minha história de vida. Você pode ver lá no YouTube algum dia desse que você possa. Mas de tudo que eu passei de trauma, cara, se eu for ficar olhando para o passado, não vai resolver nada. O passado jamais vai me trazer resultados. Por que passou? Porque é impossível eu mudar aquilo que passou, né? Então eu preciso ter o presente de viver o presente, de gerar resultados no presente. Isso vai nos mover, isso vai nos movimentar com certeza, né? As pessoas também que têm insegurança, que é o principal tema aqui dessa noite, né? Elas temem que as suas ações, que as suas decisões, né, ou seu desempenho não seja bom o suficiente, porque a gente cai num problema de autoestima, né? Porque a gente sabota a nossa própria confiança em si próprio, né? Muitas situações, eu trabalho com vários profissionais e eu vejo o quanto eles são capazes de fazer um algo.
Eu vejo quanto eles têm de conhecimento, mas que não consegue falar em público, que não consegue explicar bem para um cliente. Eu estou vivendo uma situação agora que é o seguinte: eu assumi uma nova área da empresa que eu atuo. Além da empresa, da empresa dentro do grupo que eu já dirigia, eu acabei de assumir uma segunda empresa. Estou com a primeira ainda, então eu acabei de assumir uma segunda empresa do grupo que eu estou dirigindo também. E essa situação vai me gerar uns novos aprendizados, pessoal. Por quê? Porque todos, absolutamente todos os membros desse time novo, que são 15 pessoas mais ou menos, todos são mais velhos que eu. Todos, absolutamente todos. E eu tinha um problema antes com pessoas mais velhas, com mais, não é mais velhas, com pessoas mais experientes que eu, porque eu ficava com medo de debater com essa turma. Eu ficava com medo de poder, meu Deus, e se o que eu falar não for exatamente isso, a pessoa sabe. Isso é automático no meu e no seu cérebro que é inseguro, né? E se a pessoa souber mais do que eu, né? Entrou agora um cara chamado Vandré. O André é um dos diretores da empresa e na época eu teria medo de falar com um Vandré da vida, né? Por quê? Porque eu ficava, cara, será que esse cara tem mais conhecimento que eu? Se eu falar besteira, como é que eu vou ficar? Vou passar muita vergonha. E as pessoas sentem esse medo de tentar. Por quê? Pelo medo de passar vergonha, pela insegurança de aparecer, né? E de sim acontecer um algo ridículo, que pode acontecer, isso é aprendizado. Isso é erro e a gente tem que aprender a amar os erros para que a gente possa aprender em cima deles, né? Então, voltando para a equipe que eu assumi agora, eu tinha muito receio de trabalhar com pessoas mais experientes que eu. E nossa, gente, se não fosse eu me primeiro, autoconhecimento. Eu saber que eu tinha aquele problema. Já já eu vou passar nas dúvidas que vocês estão colocando aí, eu vou respondendo, tá? Então, se eu não tivesse o autoconhecimento, soubesse que eu tivesse esse problema, procurasse as causas desse problema, gente, eu não teria evoluído como um profissional, como líder que eu sou hoje. Eu não teria, ponto, né? Então, acabei de pegar uma equipe que, em termos do conhecimento do negócio que eles trabalham, eles têm muito mais conhecimento que eu. Muito mais. Muito mais experiência que eu. Não é só a idade, né? Tem pessoas que, enfim, 50 anos lá. Não é só a questão da idade, é a questão da experiência também. E, gente, não foi nem surpresa para mim, porque eu já fui curado disso, eu já me curei disso. Eu já identifiquei, já tratei e tal. Então, quando eu assumi o time, muito natural. Vamos lá, pessoal, eu quero entender o que todo mundo faz, que você trabalha em quê? O que é que você faz? Qual que é a sua função? Você já vi os problemas todos, já visitei clientes, já trouxe problema para casa, fui para Recife, porque esse time fica todo em Recife, já distribuí tarefa para todo mundo louco comigo, porque eu sou muito agitado, né? Enfim, mas uma agitação não negativa, tá? Positiva, para poder fazer a coisa acontecer, a coisa andar, né? Já deixei atividade com todo mundo, né? E, nossa, assim, tá todo mundo louco comigo lá. E eu já cheguei, já mudei tudo, né? Agora, mudei tudo para melhor. Existia um problema, me chamaram para resolver o problema, identifiquei o problema, trouxe as pessoas para o meu lado com a característica de liderança que eu tenho, né? Eu falo muito, pessoal, que eu tenho uma característica existem muitas lideranças verticais, né? O líder está em cima das pessoas e tal. Eu não vejo assim. Eu trabalho com a liderança horizontal. Eu estou do lado de cada um dos membros que trabalham comigo. Eu estou do lado do estagiário, eu estou do lado do analista, eu estou do lado do consultor sênior, eu estou do lado de todos eles. O meu trabalho é tirar o problema da frente deles. Então, com esse perfil fica mais fácil trazer as pessoas para o meu lado, né? Inicialmente até fiquei, pô, será que alguém vai ficar chateado, e tal, porque eu vou chegar, sou mais novo? Não quero saber disso. Meu negócio é resultado e eu vou trazer essa turma para junto comigo. Então, se eu tivesse aquela insegurança inicial, que eu ia assumir um time desse? Jamais. Eu jamais iria assumir. Eles iam montar em cima de mim. A questão é, eu não monto em cima de ninguém. Como eu disse, eu estou do lado. Mas as pessoas não é todo mundo que pensa assim.
né? Então, se eu não tivesse essa característica, eu seria realmente levado pela onda. E não é o que está acontecendo e jamais vai acontecer comigo, né? Agora, tudo isso é aprendizado, tudo isso é. E Sócrates, como é que eu trato, né? Primeiro, antes de entrar no tratamento, deixa eu ver aqui as perguntas. A Aninha colocou como lidar com lideranças inseguras. É uma excelente pergunta, Aninha. Eu já trabalhei com liderança insegura. Da mesma forma que eu puxo as pessoas que trabalham comigo para estarem comigo, né? Para o que der e vier, eu também puxo as minhas lideranças. Então eu mostro, cara, primeiro eu respeito a pessoa, né? Eu mostro para ela o seguinte, cara, eu tô com você. Eu tô com você. Para o que você colocar, eu vou primeiro, eu vou aprender com você. Se você foi colocado como meu líder, é porque você tem muito a oferecer. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade e eu quero deixar claro aqui para você o seguinte: eu estou com você. Para o que der e vier. Vamos trabalhar junto? Como que eu posso ajudar? Gente, dessa forma você ganha qualquer gestor, qualquer líder. A não ser que o cara seja muito filho da, né? Filho da Xuxa lá. Para não falar o outro palavrão. Não sei se, eu nunca sei se o Instagram deixa ou não deixa falar palavrão, se conta negativo, enfim, foda-se. Então, quando o gestor é filho da puta, eu também não tenho problema nenhum. Eu já tive gestor filho da puta. é, é, e aí eu tratei primeiro tentando fazer isso que eu estou explicando para vocês, né? Depois eu vi que não funcionou, depois eu vi que o cara aprontou comigo e eu fui lá, conversei com ele. Eu não gosto de fofoca, eu não fico, ai, fulano fez isso comigo. Eu vou lá e falo na cara da pessoa, ponto. Só que você não tem medo, você não tem insegurança, medo de quê? Qual que é o medo que eu vou sentir? Por que que eu deveria ter sentido medo? Se eu sou uma pessoa do bem, se você que está me escutando aqui é uma pessoa do bem, né? Se você que está me escutando aqui atua de forma correta, coerente, por que ter medo? Então eu ia lá para a pessoa e falava com a pessoa, né? Não deu certo, não tive problema. Procurei o superior dessa pessoa e fui falar com ele. Só que você é muito dedo duro não, não. Eu não fico trabalhando num lugar porque eu quero ganhar dinheiro, não. Eu sou movido a desafio. E, cara, a empresa, eu sou movido ao propósito da empresa também. Aquele cara não estava dentro dos valores do propósito daquela empresa. E eu fui sim falar com o superior dele. Falei tudo que a pessoa aprontou comigo. Pouco tempo depois, esse cara foi demitido, né? Então, assim, como é que eu lido? Como é que eu tiro a insegurança de ter um líder, de trabalhar com líder, né? É você se colocando à disposição. Quando você se coloca à disposição, cara, não vai ter líder que não queira deixar trabalhar com você. Pelo menos é a minha visão. Você, o André colocou meu grande amigo, você também, amigo. O Serginho colocou a falta de conhecimento é o gatilho para insegurança. É, excelente pergunta, Serginho. Sim, sim, a falta de conhecimento, sim. Imagina se eu viesse falar com vocês aqui sobre insegurança, que é o tema de hoje, sem saber nada sobre insegurança. Sem não ter vivido nada sobre insegurança. Porque isso é importante. Às vezes, só o saber, só a teoria, ela não leva você a lugar nenhum. A gente precisa de experiência, a gente precisa de vivência naquilo. Então é importante. E você pode usar, se você tem um conhecimento, isso para você fortalecer a sua segurança em si próprio, né? Porque se você conhece daquilo, eu sei que o Sérgio, por exemplo, ele trabalha com cabelo. Ele que corta meu cabelo, inclusive, fazendo o comercial dele. E o cara é muito bom. O cara é muito bom no que faz. O cara ensina aquilo que ele faz. Então ele já tem que usar isso para poder massagear o seu ego, massagear a sua segurança, a sua autoconfiança, né? Então sim, o conhecimento afeta diretamente a insegurança, tá? Bom, então continuando aqui, qual que seria o tratamento para poder tratar a insegurança, né, pessoal? Eu até anotei aqui várias coisas que eu anotei. Autoconhecimento é o primeiro, eu já falei um exemplo meu em relação a isso. Autoconhecimento é o primeiro lugar na lista do tratamento para insegurança. Na verdade, o autoconhecimento ele trata muita mazela nossa, muito problema que a gente tem. Mas a insegurança ele atua direto. Por quê?
é o que eu falei, né? É como se fosse o espírito. Você tem que se destacar um pouco e ver as suas atitudes. Se está de acordo com os seus valores mesmo, se está de acordo com aquilo que você quer ser, né? Se está de acordo com o que o meio exige que você tenha, né? Então, o autoconhecimento ele é importantíssimo, porque você vai identificar, primeiro, eu tenho aquele problema, você vai identificar depois por que acontece o problema. Tem 2 vídeos atrás que eu lancei no meu canal que eu falo, eu exemplifico muito isso, detalho muito isso, a questão de você identificar esse tipo de problema, né? E o que você vai fazer, inclusive para identificar. Tem técnicas para você identificar os seus problemas, por que dos seus problemas. Então, quando você se conhece, se auto se conhece é redundante, né? Vocês entenderam, pelo amor de Deus. Você tem um autoconhecimento, você identifica o que você tem, o que você fez, você identifica o porquê que aquilo aconteceu, qual foi o ambiente que aquilo ali aconteceu, se teve uma pessoa que fez o gatilho para sua insegurança é, 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 florar dentro de você, aflorar dentro de você, para aquelas borboletas no estômago, que são normais, tá, gente? Então, eu já fiz várias palestras, ainda assim eu fico nervoso. Para fazer uma live como essa, pode ter um, pode ter 100, 1000, ainda assim eu fico nervoso no início. Depois o negócio vai que eu nem sinto. Mas é normal o nervosismo no início. Agora, o que não é normal é você não sair do canto e deixar esse nervosismo, essa insegurança te prender, te fincar no chão. Isso não é normal, né? E é isso que a gente precisa tratar. Então, continuando, o tratamento, né? Autoconhecimento, terapia. Gente, tem muita gente no mundo ainda, no Brasil principalmente, que tem preconceito em fazer terapia. Então, assim, ó, se você que está me ouvindo aí, né, vai ficar gravado, você que está me ouvindo depois, mesmo gravado, tire essa mazela de dentro de você agora. Assim, tire esse preconceito com relação à terapia. A terapia ajuda muito para você se. Às vezes o conhecimento ele não brota por nós mesmos. Então a gente precisa de uma ajuda externa. E essa ajuda externa ela tem que ser profissional. Às vezes com amigos funciona. Só de você desabafar com um amigo, às vezes funciona. Às vezes você vai identificando seus problemas, mas muitas vezes não. Então, assim, ó, se você acha que você não consegue aperfeiçoar esse autoatendimento, autoatendimento, esse autoconhecimento. Então, assim, ó, procure terapia. Terapia é muito bom. Eu já fiz, assim, ajuda bastante. Eu já fui do time que tinha preconceito com relação à terapia, mas ajuda bastante a gente entender muita coisa que a gente não sabia que a gente tinha, que a gente não sabia que a gente poderia tratar em nossas vidas, tá? Um outro tratamento, se desafie em relação a pensamentos negativos. Quando vier os pensamentos negativos, gente, eu já falei sobre isso, acho que na segunda live, sobre você treinar e dominar o seu cérebro. Se desafie, não permita. Veio o pensamento negativo, já pensa um positivo na mesma hora. Né? Se desafie a não se deixar se autoalimentar em pensamentos negativos. Né? Se desafie. Vá, faça, tira o pé do chão, dê o primeiro passo, né? Quer levantar cedo? Pega o celular, coloca para carregar no banheiro. Ele vai começar a tocar loucamente, aí você aproveita e levanta correndo, já pega o celular e já vai fazer outra coisa, né? Então você tem que dar o primeiro passo, você tem que criar estratégias para poder esses passos acontecerem e você sair do seu lugar. Você sair do seu lugar. E quando eu digo sair do seu lugar, não é a cadeira que você está sentado agora, não é o sofá, né? É sair, às vezes, de quanto tempo você está trabalhando nessa empresa. Quanto tempo. Pô, Sócrates, e você está falando de empresa, mas você está há 18 anos na empresa. Gente, eu já trabalhei em tantos cargos dentro dessa empresa, que é como se eu tivesse trabalhado em 80 cargos diferentes, empresas diferentes. É uma empresa muito grande. Mas às vezes você está naquela empresinha lá, né, fazendo a mesma coisa, né? Naquele mesmo cargo, por quê? Tem um problema lá da estabilidade que eu conversei com vocês em outra live, né? Que é um problema na nossa vida, a estabilidade. Como assim só com esse problema? Veja o vídeo lá que eu falo sobre tudo isso lá no canal do YouTube. Mas assim, se desafie a fazer algo diferente.
Se desafie a ter algo novo, né? A ter pensamentos positivos quando os negativos vierem. Outro tratamento, defina metas alcançáveis. Gente, tem gente que fica, por exemplo, faz parte dos tratamentos você fazer exercícios físicos, tá? Como assim, Sócrates? Insegurança? Eu trato com exercício físico? Sim, porque alguns que podem estar me ouvindo aí podem estar com aquela banhazinha, podem estar com aquelas gordurinhas, pode estar um pouco acima do peso. E, gente, quando você faz exercício, quando você foca nisso, existem duas questões aí. Além da saúde, eu não vou entrar no mérito da saúde, mas existem outras duas questões. Com exercício, você aprende a ter rotina, você aprende a ter disciplina, você aprende a ser mais produtivo, você aprende a dominar melhor o seu cérebro, porque toda vez, hoje mesmo aconteceu comigo, hoje era esteira para mim, é um negócio chamado HIIT, que o professor passou, eu ando um minuto e corro muito um minuto. E quando chegou no último lá de cara, já tô cansado, não precisa, o cérebro automaticamente, filho da puta mesmo, ele fica, não precisa, não precisa. E eu vou instigando, eu vou fazer, eu vou fazer. Então, eu vou me desafiando. Então, no exercício tem isso. Tem a questão de você praticar essa disciplina e tem outra questão também, pessoal. Quando você, eu, por exemplo, estou fazendo exercício há 4 meses, gente, o meu corpo hoje ele é outro. Eu estou satisfeitíssimo com o meu corpo, ainda vou melhorar mais. Mas, gente, só uma questão de você se olhar no espelho, se você se sentir bem, isso faz muito bem. A autoestima em relação ao seu corpo, a você e tal, te ajuda também em relação, te ajuda muito em relação à insegurança. Você se sentir bem, você se sentir confiante, você se sentir uma pessoa forte, né? Eu estou falando forte de músculos, mas de autoconfiança elevada, né? Isso mata a insegurança. Olha só, eu estou fazendo um elo aqui entre exercícios físicos para poder matar a insegurança. E quando eu falo de definir metas alcançáveis, por exemplo, beleza, Sócrates, sabendo disso, agora eu vou fazer exercício. Pô, não vai colocar uma meta de você não fazer exercício nenhum. Você está aí todo sedentário. E agora você quer fazer 7 vezes por semana, 7 dias por semana academia? Pelo amor de Deus, você não vai fazer. Sócrates, vou começar agora, eu vou começar correndo 5 quilômetros todo dia. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu saí de um evento agora há pouco não, tem uns 3 meses que eu saí desse evento. E aí o evento motivacional, a turma, tá, aí o palestrante, ele corre todo santo dia 5 quilômetros, há mais de um ano. Todo santo dia ele corre 5 quilômetros. E ele falou lá, você tem que correr também, não sei o quê. Sendo que eu entendi o que ele queria falar. Eu entendi que ele queria que a gente saísse do lugar. Gente, aí saiu um monte de gente paranoico lá do evento. Agora eu vou começar a correr 5 quilômetros e tal. Ninguém conseguiu, é óbvio. É óbvio que não vai conseguir. Você não corria antes, por que você vai correr 5 quilômetros agora? Eu estou fazendo exercício há 4 meses, voltei. Eu já estou com outro fôlego, né? Mas eu não corro 5 quilômetros. Imagina você que vai recomeçar agora, do zero. Não vai. Então coloque metas alcançáveis, né? Começa devagar. Começa devagar porque lembra do resultado que eu falei? O resultado ele cura, né? Pequenos resultados ele vai te impulsionando para frente. Então assim, ó, começa com 3 dias da semana. Começa com a esteira, andando mesmo. Eu comecei andando, eu não conseguia correr nada. Agora que eu tô correndo um pouco. Então assim, ó, começa com 3 dias. Pô, vê o que tá melhorando e tal, adiciona um quarto dia. Viu que tá melhorando, adiciona o quinto dia. E assim vai, né? Mas cria uma meta alcançável. Aceite, gente, o aprendizado com os erros. A insegurança, ela vem muitas vezes com medo de errar, né? E o medo de errar, gente, vai, por exemplo, estudar inglês. Eu tenho muita facilidade em aprender o inglês, principalmente quando eu vou lá para o Canadá para estudar. Fui agora no início do ano, em fevereiro, para poder estudar lá. E, cara, eu vou falar com eles lá. Eu não estou fluente ainda, mas eu vou ficar. E eu vou falar com eles lá e eu não tenho vergonha nenhuma de errar, filho. Sabe por quê? Porque eu não tenho obrigação, não sei falar inglês, eu estou aprendendo. Aí foda-se quem achar ruim que eu estou falando errado. E aí eu vou falando mesmo, quando eu não sei, eu coloco um portuguesado lá.
um português misturado com inglês. Se a pessoa entender, não entendeu. Se não entendeu, eu faço mímica, né? Eu pesquiso na hora, tal, mas eu não deixo de me comunicar. E aí as pessoas assim, com esse meu perfil, elas aprendem mais rápido. Por quê? Porque elas estão praticando, praticando, praticando. Aí errou, a pessoa corrige, obrigado, você já se corrige, você vai para frente, né? Então assim, ó, aceite o aprendizado com erros, é muito importante. Pratique habilidades sociais, isso é muito importante também, porque você praticar uma habilidade social, seja na igreja, seja nas ruas e tal, você vai conectar com mais pessoas. Você vai conhecer mais pessoas para poder melhor se tratar em relação a isso, né? O exercício físico, eu já falei aqui para vocês, ajuda em duas etapas, né? Primeiro, para você praticar a disciplina, e segundo, para você se sentir bem com o seu corpo. E você se sentindo bem com o seu corpo, você vai você vai se sentir muito mais confiante para fazer o que você quiser, né? É, a Laís falando aí, eu conheci a Laís, por exemplo, no Canadá, olha que coisa louca, né? Ela dizendo aí que eu faço com amizade com várias pessoas de vários países, é isso mesmo. É, e aí, gente, é isso. Eu vou colocar já coloquei os exemplos, um exemplo aí em relação à palestra, né? Que eu tinha muita vergonha, insegurança de fazer. Eu já tive, eu não era assim quando eu era casado, mas eu tive um relacionamento aí que eu descobri um Sócrates, faz muito tempo isso, um Sócrates muito inseguro, muito ciumento, muito, nossa. E, gente, insegurança também nos relacionamentos. Aquilo me fazia um mal tremendo, porque eu ficava com medo de algo acontecer. E aí, por eu estar naquela tensão, olha só o que a insegurança faz para você que é ciumento, para você que é inseguro. Aquela tensão que eu criava, porque a pessoa não fazia nada, mas eu criava aquela tensão, eu começava a cobrar a pessoa de um algo que era culpa minha, né? E aquilo começou a me atrapalhar, começou, sabe? Então, assim, ó, eu decidi também, lembra da decisão que eu coloquei aqui no início da live? Eu decidi também que eu não queria ser mais daquela forma. E eu comecei a praticar aquilo. Eu comecei, não, eu não posso mais fazer isso. E aí eu comecei eu conheci até ex da pessoa, conheci assim, para poder me forçar a deixar aquela insegurança de lado. Porque aquilo estava me consumindo, estava atrapalhando a minha vida, estava atrapalhando o meu relacionamento. E, gente, eu me curei tanto disso que hoje, em relação ao relacionamento, eu sou inabalável nesse sentido. Assim, ó, zero ciúme, zero problema nesse sentido. Sou uma pessoa assim, ó, da paz, tranquilo, vivo assim, ó, sossegado. E isso me faz tão bem, porque me dá paz, me dá autoconfiança. A minha autoconfiança hoje ela é tão grande que ninguém me abala com nada, nada, né? Porque assim, ó, primeiro que não precisa num relacionamento, por exemplo, um abalar o outro. Pelo amor de Deus, você tá num relacionamento para fazer coisas boas, né? E segundo que quando você se sente assim, você deixa a paz reinar com você. Obviamente que a pessoa do outro lado precisa trabalhar na mesma pegada, né? Senão não vai funcionar. Mas hoje eu tenho uma outra visão, um outro sossego, uma outra paz de espírito por conta dessa segurança que eu tenho em relação ao item relacionamento, por exemplo. No trabalho, pessoal, muita gente insegura de poder apresentar um trabalho, de poder apresentar uma ideia. O que que os outros vão pensar? Falei muito sobre isso, né, na live anterior. O que que os outros vão pensar? Pelo amor de Deus, assim, ó, pare, deixe essa insegurança de lado. Fale, erre, se permita errar. Peça para a pessoa. É uma técnica isso, tá? É uma técnica que eu usei, funcionou muito comigo. Quer falar alguma coisa, quer apresentar uma ideia, quer para o seu chefe, ou seja o que for, faz o seguinte, meu fulano, eu quero apresentar uma ideia, mas eu não sei bem ainda, tal, eu posso me abrir com você nesse sentido? Posso? Você me dá um feedback depois, bem sincero? Cara, você traz a pessoa para o seu lado. Você pode falar só merda, mas a pessoa vai querer te ajudar, né? Por quê? Porque você trouxe ela para o seu lado, né? Para poder dar aquele feedback positivo e orientado para te ajudar, para te corrigir. Agora, você tem que identificar, você errou, a pessoa deu feedback, deixe o seu orgulho de lado, porque se você for uma pessoa orgulhosa, ferrou.
né? Não deixa o orgulho de lado, pega aquilo, aprende e faz acontecer, né? É, E um último item que eu queria colocar aqui, gente, eu acabei já falando sobre isso, é de você se sentir bem com você mesmo. Um grande percentual de causa raiz de problema em relação à insegurança é a sua autoimagem. As pessoas, muitas delas se veem feias, as pessoas se veem improdutivas, as pessoas se veem altamente procrastinadoras, as pessoas se veem de forma que, eu não sou capaz, se veem de várias formas negativas. Refaça a sua autoimagem. Refaça a sua autoimagem. Eu tenho feito um negócio que é muito bacana e tem me feito é, é, mais bem do que eu já estava, né? Que é um negócio chamado mentalização. Eu paro todas as manhãs, eu acordo 5 horas da manhã, né? Então eu paro todas as manhãs, eu vou lá para a minha varanda, você pode ver um lugar aí silencioso. Cara, eu fico em pé mesmo, numa posição assim, ó, coloco as mãos na cintura e respiro bem fundo, solto aquilo. E, cara, eu agradeço o meu dia. Eu começo a me imaginar, a mentalização é isso, tá? Eu começo a me imaginar produtivo, eu começo a me imaginar entregando resultados, eu começo a me imaginar fazendo sim uma boa live, eu começo a me imaginar tendo um relacionamento bacana, eu começo a me imaginar tendo as minhas amizades de forma tranquila, né, com paz no interior. Eu começo a me imaginar eu dando muito certo no meu trabalho. Eu começo a me imaginar eu dando muito certo nos meus empreendimentos, né? Nos meus projetos. Essa mentalização positiva, gente, se você fizer uma vez só, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Agora, se você começa a fazer isso todo santo dia, aquilo começa a criar uma rotina, o seu cérebro vai se acostumar em relação àquilo. E, cara, é automático, você vai querer buscar aquilo, né? Que você está mentalizando. Né? Eu vou mentalizar comprar uma casa, eu vou mentalizar conseguir cargo tal. Você vai conseguir, porque a sua mente vai te ajudar, vai te impulsionar, né, a você atingir aquilo que você quer. E você, por que que eu falei da mentalização? Por que que eu falei da autoimagem também? Porque juntando esses dois pontos, você precisa se mentalizar. Uma pessoa assim, bonita, uma pessoa assim atraente. E foda-se o que os outros vão pensar. E foda-se a roupa que os outros estão usando. E foda-se todo o resto. Ninguém é igual a você. Ninguém, você é único. Você é único, né? Deus te fez do jeito que você é. E porque ele te ama, e porque, enfim, você tem que se aceitar do jeito que você é. Não tem mais jeito, né? Quando você ganhar um pouquinho mais de dinheiro, por exemplo, começa a fazer umas plásticas, não sei o quê, mas seja você, né? Eu já tenho um monte de coisa que eu quero fazer. É, é, até tenho condição para isso, eu estou sem tempo agora. Mas enfim, quer corrigir alguma coisinha depois? Corrija, não tem problema nenhum, né? Mas se aceite, refaça a sua autoimagem, né? Se acha uma pessoa sim produtiva, se acha uma pessoa corajosa, pense assim, mentalize assim e comece a agir aos poucos, né? Você vai ver a mudança acontecer com você. Você vai ver a insegurança ir para puta que pariu, né? Você vai ver a insegurança sendo pisoteada por você mesmo, de poder fazer qualquer coisa que você queira. Então, assim, ó, pratique essa boa autoimagem sua, porque você é um vencedor, você só não sabe ainda. Mas você é um vencedor. Qual a sua diferença em relação a mim? Qual a sua diferença? Ah, sogra, você tem 1,97, quase 2 metros, é gigante. Não é a altura, não é a beleza, não é o cabelo, não é nada disso. Não é nada disso. Nós somos iguais. Eu não sou diferente de você. A diferença é que eu decidi. Eu falo muito em decisão. Eu decidi que eu não queria ser tímido. Eu decidi que eu não queria ser inseguro no meu relacionamento, no meu trabalho, onde for. Eu decidi assim. Agora, você precisa decidir isso por você. Porque não adianta eu falar aqui, eu colocar milhões de exemplos. Você precisa se decidir por você, de dar esse primeiro passo.
né? Poderia citar vários exemplos aqui de milionários, de pessoas de sucesso, etc. Mas, cara, vocês já conhecem. Eu coloquei um dos Reels aí no Instagram, onde eu falava que muita gente de sucesso não deu enormes passos para estarem onde elas estão. Os caras começaram como vendedor de sapato. Os caras começaram como frentista. Hoje eu vi um exemplo de um cara em 2020, pasmem. O cara era frentista de posto de gasolina. Ah, Sócrates, alguma coisa contra? Absolutamente nada contra. As pessoas estão trabalhando, né? Mas o cara era frentista. Ele disse: essa não é a minha realidade. Eu vou ser outra pessoa. 2020, 3 anos atrás. O cara agora não para de viajar aí, a Europa, tal, conseguiu uma vida nômade, né? Ele ganha dinheiro pela internet, conseguiu uma vida nômade. Agora, gente, ele decidiu. Ele não queria ser mais frentista. Ele decidiu. Você precisa decidir. Você precisa decidir a não ser mais gordo, a não ser mais gorda. Qual o problema em ser gordo, Sócrates? A sua saúde, cacete. A sua saúde, para. Pessoas ficam, não, não, não. A sua saúde. Ah, se você quiser ficar assim, beleza. Mas e as outras coisas? Por que que você está ouvindo sobre o assunto insegurança? É porque você tem alguma insegurança aí dentro de você. Agora você precisa decidir. Você precisa decidir que você quer ir para outro cargo na sua empresa. Você precisa decidir que você vai para outra empresa. Eu queria aproveitar aqui para agradecer a presença, colocar aqui no Stories para que tomara que vocês vejam, né? Agradecer a presença de vocês aí, foi muito bacana, muitas perguntas boas, interessantes, relacionadas ao tema de insegurança. E até a próxima quinta-feira. Quinta-feira tem mais, vou vir com mais um assunto aqui bem interessante para a gente trabalhar essa jornada aí para prosperidade, beleza? Muito obrigado pela presença, boa noite, tchau, tchau.